STF vota a prisão preventiva de ex-presidente Jair Bolsonaro em plenário virtual. E você vai ver também. Presidente Lula comemora metas alcançadas na COP30 em Belém do Pará. E ainda, começa hoje a recarga gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você que decidiu acompanhar mais informações em mais uma edição da manhã do Redação Hit. O STF votou a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. O primeiro a votar foi o ministro Alexandre de Moraes, autor da decisão que determinou a prisão preventiva do ex-presidente no último sábado. Ele considerou que Bolsonaro tinha alto risco de fuga. O STF aprovou por unanimidade a manutenção da prisão. A decisão de Moraes de prender o ex-presidente considerou dois fatos centrais: o risco iminente de fuga a partir da tentativa de violação da tornozeleira eletrônica na madrugada de sábado, o que forçou a troca do equipamento e a tentativa de obstrução e fiscalização da prisão domiciliar, a partir da convocação pública de uma vigília nas proximidades da residência de Jair Bolsonaro. Em um vídeo da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Bolsonaro confessou que tentou violar a tornozeleira e disse que usou um ferro de solda, que começou a mexer no equipamento no fim da tarde de sexta. Neste domingo, durante a audiência de custódia para avaliar as condições da prisão, Bolsonaro afirmou que teve um surto, uma certa paranoia pela interação de remédios que foram prescritos por médicos diferentes. Ao Supremo, a defesa de Bolsonaro alegou que o vídeo mostra que o ex-presidente não tentou romper o equipamento e que no vídeo é possível observar como ele está com a fala claramente arrastada e ainda confusa pela mistura de remédios. Eles destacaram que não houve tentativa de fuga. Os advogados apresentaram laudo médico e disseram que o quadro de saúde exige que Bolsonaro fique em prisão domiciliar humanitária. Bolsonaro também disse que tem o sono picado e não dorme direito. Por isso resolveu, com um ferro de soldar, mexer na tornozeleira, porque tem curso de operação desse tipo de equipamento, e que começou a tomar um dos remédios há cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão. Também disse que não se lembra de ter um surto dessa natureza em outra ocasião, e afirmou que não tinha qualquer intenção de fuga. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a prisão de Jair Bolsonaro não afeta a relação com o colega americano Donald Trump, mas o brasileiro também criticou a presença militar dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Neste domingo, o líder brasileiro mostrou preocupação com a presença militar americana no Mar do Caribe e disse que vai conversar sobre isso com o colega americano Donald Trump. Lula também afirmou que a prisão de seu antecessor Jair Bolsonaro na véspera não afeta a relação com Trump, um aliado do ex-presidente. Acho que não tem nada a ver, acho que o Trump tem que saber que nós somos um país soberano, que a nossa justiça decide e o que decide aqui está definido. Lula ainda reforçou que apoia o que a justiça decidir. A justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir com a pena que a justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez. Então, eu não tenho mais comentário a fazer. Neste domingo, um dia após ser preso, Bolsonaro passou por uma audiência de custódia e a juíza decidiu manter a decisão. O ex-presidente admitiu ter violado a tornozeleira eletrônica que o monitorava na prisão domiciliar e alegou ter tido um momento de paranoia e alucinações de que havia uma escuta no aparelho. O Supremo Tribunal Federal ordenou a prisão por entender que havia risco de fuga. A decisão final da COP30 deixou de fora um roteiro muito importante e deixa em aberto um roteiro para outros países que queiram investir na transição energética. Vamos conferir.
Os quase 200 países participantes da COP30, realizada em Belém do Pará, aprovaram neste sábado um documento mínimo que omite um mapa do caminho para abandonar os combustíveis fósseis, como solicitado por mais de 80 países. A primeira Conferência Climática da ONU, sediada na Amazônia, encontrou resistência dos países produtores de petróleo e emergentes e se limitou a propor uma aceleração da ação climática de forma voluntária. O documento, fruto de compromissos dolorosos após 2 semanas de negociações, foi adotado por consenso e com aplausos. Presidente da COP30, o diplomata brasileiro André Correia do Lago disse que o Brasil se comprometeu a elaborar um roteiro a ser seguido para a saída das energias fósseis destinado aos países interessados, depois que a proposta ficou de fora do acordo final. Entre os demandantes desse chamado Mapa do Caminho estavam Colômbia, França e Espanha, por exemplo, que haviam se mobilizado para obter um documento que orientasse a saída do gás, do petróleo e do carvão e que fosse vinculante para todas as nações. E o presidente Lula celebrou as conquistas alcançadas na COP30 realizada em Belém do Pará. No ano em que o planeta ultrapassou pela primeira vez, e talvez de forma permanente, o limite de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, a comunidade internacional tinha diante de si uma escolha: continuar ou desistir. Optamos pela primeira alternativa. Na COP da verdade, a ciência prevaleceu. O multilateralismo venceu. Reafirmamos nosso compromisso com o Acordo de Paris. Saímos de Belém com um quadro renovado de contribuições nacionalmente determinadas. Mobilizamos a sociedade civil, a academia, o setor privado, os povos indígenas e os movimentos sociais, para fazer da COP30 a COP com a segunda maior participação da história. O presidente ainda pediu mais investimentos no meio ambiente em vez dos gastos elevados com defesa. É inconcebível que não sejamos capazes de mobilizar 1,3 trilhão em financiamento climático, enquanto o dobro desse montante é consumido por despesas militares. Fortalecer a capacidade de prevenção e resposta a desastres é uma questão de vida ou morte. A presidência brasileira da COP30 se comprometeu neste sábado a elaborar um mapa do caminho para a eliminação dos combustíveis fósseis para os países interessados, depois que esta proposta ficou de fora do acordo final da cúpula climática da ONU em Belém. E olha só, os líderes do G20 concluíram a cúpula anual na África do Sul neste domingo, defendendo o multilateralismo em um mundo afetado por decisões unilaterais. Vamos ver. No último dia do encontro, o primeiro-ministro canadense Mark Carney foi enfático ao afirmar que não estamos vivenciando uma transição, mas uma ruptura. Ele apontou que muitos países estão se refugiando em blocos geopolíticos e dinâmicas protecionistas, lembrando a todos que nostalgia não é uma estratégia. A cúpula, a primeira realizada no continente africano, reuniu dezenas de líderes de economias importantes. O G20 representa 85% do PIB global e 2/3 da população mundial, mas houve ausências notáveis. O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, rejeitou a reunião e questionou suas prioridades em relação ao comércio e ao clima. Washington chegou a se opor à emissão de uma declaração conjunta, mas o documento foi aprovado depois. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa defendeu o valor do multilateralismo, posição apoiada por organizações como a Oxfam, que celebrou a firmeza do G20 apesar da pressão americana. Diversos líderes, incluindo Carney e Luiz Inácio Lula da Silva, destacaram a crescente influência das economias emergentes e do sul global no fórum. No próximo ano, os Estados Unidos vão assumir a presidência do G20, mas o governo Trump já indicou a intenção de limitar a agenda a questões estritamente econômicas. E você vai ver a seguir. Igreja Internacional da Graça de Deus realizou o evento Homens que Vencem no último fim de semana. E antes do intervalo, imagens da cidade de Itu. Os termômetros marcam 20 graus por lá. O Redação Hit volta daqui a pouco.
Começou hoje a recarga gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda. A operação do programa Gás do Povo deve atender 15 milhões de famílias em 10 capitais das 5 regiões do Brasil. A implementação do programa Gás do Povo deve acontecer de forma gradual. Nesta primeira etapa, a previsão é atender 1 milhão de famílias em 10 capitais das 5 regiões do Brasil: Salvador, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo. A Caixa Econômica Federal vai ser a responsável pela distribuição dos vales cargas, cadastrando as revendedoras participantes e validando os meios de acesso do usuário. Até o final de março, o programa espera alcançar mais de 15 milhões de famílias. As famílias inscritas no Cadastro Único, que tenham renda de até meio salário mínimo, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família. A recarga gratuita do botijão de gás pode ser realizada diretamente nas revendedoras, que aderiram voluntariamente ao programa sem intermediários, por meio de validação eletrônica na solução tecnológica utilizada pela revenda e fornecida pela Caixa. O responsável familiar poderá retirar o gás utilizando o cartão do Bolsa Família, o cartão de conta Caixa, o CPF e celular cadastrado. A disponibilização do auxílio terá validade máxima a depender da quantidade de pessoas por família, contada desde a data que o voucher ficar disponível. O programa prevê que a revenda que desejar participar do programa deve obedecer às regras de identidade visual, como portarias de revenda, botijões de GLP, veículos de transporte e materiais de comunicação. Além disso, o aplicativo do beneficiário mostrará os pontos de revenda mais credenciadas mais próximas de sua residência. E atenção, faltando poucos dias para Black Friday, sites falsos de lojas famosas estão circulando na internet. Por isso é importante ficar atento para não cair em golpes. Vamos ver. Você sabe dizer qual das duas é a página oficial e qual é a falsa? Ambas se apresentam como sendo da Shopee. E essas outras duas, com o nome da Avan? Qual é a verdadeira e qual é a falsa? Essas páginas começaram a circular na internet faltando uma semana para a Black Friday. A descoberta foi dos pesquisadores da empresa de segurança digital Ezet, que notaram pontos estranhos nessas páginas falsas. Mas pequenos detalhes revelam a realidade. Por exemplo, lojas com nomes muito parecidos, links que não levam a lugar nenhum e urgência nas vendas com contagens regressivas, quantidade limitada de produtos e mensagens escritas últimas unidades pressionando o consumidor a comprar mais rápido. E produtos chegando com desconto de até 70%, pagamento somente via Pix. E o design do site é praticamente igual ao site das lojas oficiais. A especialista em cibersegurança Priscila Meyer contou quais são os riscos mais graves de quem cai em um golpe online durante a Black Friday. Mas é basicamente o risco financeiro de você perder o seu dinheiro, não receber o produto e de ter os seus dados roubados. Sim. E quais sinais os consumidores devem ficar atentos quando fizerem compras online? Eu diria que são 3 principais sinais, né? Primeiro é verificar o endereço, aquele endereço que aparece, que a gente chama de URL, né? Que aparece do site. Normalmente você tem que verificar se esse endereço é um endereço mesmo conhecido, né? Às vezes ele tem alguma alteraçãozinha muito simples. Então o que a gente recomenda é nunca você clicar numa mensagem que você recebeu com a promoção. Vai direto no navegador, digita o nome do site e entra, porque pode ter alguma coisinha ali, né, uma mudança de uma letra. A principal dica para evitar cair em golpes é cautela. Os golpistas se aproveitam justamente do desejo de comprar do cliente, da ansiedade pelo produto e criam ofertas tentadoras. Por isso, a especialista em cibersegurança afirma que é nos detalhes que o consumidor pode descobrir o que é ou não golpe. Uma dica de ouro, normalmente para você se proteger, né, e verificar se a loja é legítima, é sempre você ver a reputação da loja, né, em sites como, por exemplo, o Reclame Aqui.
Então, sempre entre no Reclame Aqui, dá uma olhadinha ali na reputação, entra no Google, pesquisa ali o nome da loja, coloca lá nome da loja, reclamação, nome da loja é confiável, porque se já tiver alguma coisa, alguns golpes anteriores, né, as pessoas vão lá e colocam isso nos sites especializados. Um outro golpe é você entrar na rede social, ver lá um perfil novo, uma oferta assim que sempre é aquela oferta que nunca acontece, né? iPhone com 70% de desconto não existe, né? Fugir dessas coisas. Mas se você vê um perfil novo, né, um perfil de uma rede social oferecendo algum produto, vai verificar há quanto tempo tem esse perfil, verifica no Reclame Aqui se existe realmente uma reputação ali daquela loja e fugir de lojas que você realmente não conhece e não acha nada sobre ela, principalmente quando você vê o CNPJ ou o perfil criado muito recentemente. E neste fim de semana aconteceu o último encontro dos Homens que Vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. A nossa equipe acompanhou bem de perto toda a programação e você confere agora. O último encontro dos Homens que Vencem de 2025 já começou com aquele sentimento de despedida. Mas com a casa cheia, ninguém queria perder a atenção um segundo sequer. Aí continua falando aqui, ó. Porque Deus enviou o Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Ele sabe o que é o mundo. O que as pessoas estão fazendo nas discotecas, nos motéis. Mas Ele quer salvar. Instantes antes do evento começar, o pastor Carlos Silva, que é o líder dos Homens que Vencem na sede, falou sobre a expectativa que cercava esse grande culto. Creio que vai ter homem quebrantado, com o coração aberto. Eu creio que a palavra vai ser direcionada, creio que vai gerar fé no coração deles. Mas o momento que eu gosto é o momento dos testemunhos, sabe? E é bonito ver Jesus fazendo aquilo que Ele fez e está registrado nas Sagradas Escrituras. É bonito a gente ver Ele fazendo hoje. Realmente Deus agiu. Em cada momento do evento, era nítido o quanto os homens aproveitavam ao máximo. Afinal, o próximo é só no ano que vem. Apesar deste ser o último Homens que Vencem de 2025, duas coisas não mudaram: a alegria de cantar e a paixão por Jesus. Apaixonado eu estou, apaixonado por Jesus, o meu Senhor. E agora já começa o momento de pensar no ano que vem. Para o pastor Geberson, 2026 será com certeza mais um ano de bênçãos. E a expectativa para o ano que vem é grande, grandes alegrias, grandes novidades e também, sendo 2026, como o pastor tem determinado, o ano da remissão, o ano de bênçãos para o HQV de São Paulo. E com essa expectativa de algo novo para 2026, os Homens que Vencem fecham a programação de 2025 da mesma forma que começou, com o amor e a alegria de Deus transbordando em cada encontro. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Realmente um evento muito abençoado por Deus. E esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Um ótimo início de semana a todos e até mais.